Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Aluparts Podcast. E hoje eu não trouxe nenhum especialista de fora, nenhum cliente, nenhum parceiro. Eu trouxe como convidado uma pessoa que caminha junto, não só na empresa, não só no trabalho, mas também na vida. E o nosso convidado, então, para lá de especial, é o meu irmão, Larry Dias. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. É uma honra estar aqui hoje com você. Muito obrigado pelo convite. Agradeço mais uma vez, né? É muito especial poder dividir esse momento com você, trazer aí para o pessoal um pouco da nossa experiência, do que a gente vive aqui. E é isso, né? E é isso. Pessoal, para quem não sabe, o Larry é quem segura toda a gestão e toda a parte financeira da Aluparts. É quem, há muitos anos, vem trilhando a nossa reconstrução, os nossos novos passos. O Larry, ele é meu irmão mais novo. Acho que vocês nem perceberam, né? Muitos nem vão perceber, mas ele, mesmo não parecendo, ele é um pouco mais novo do que eu. Sou a irmã que entrou um pouco mais cedo do que ele na Aluparts. E como vocês já sabem, eu me enveredei para a parte técnica e temos aqui o Larry, que nos ajuda, que faz aí toda a diferença na organização, na administração, na gestão da Aluparts. Mas, Lé, conta para o pessoal, se apresente, conte para eles como que você entrou aqui, como que tudo começou na sua vida. Sim, legal, vamos lá. Bom, a jornada ela é bem longa, mas eu vou tentar resumir. Eu já trabalho na Aluparts há 21 anos. Entrei aqui em 2004. Na época eu ainda fazia... Quase um bebê. Na época eu ainda fazia colégio. Ia para a escola de manhã e depois da escola vinha para o escritório. Vale ressaltar que isso não foi uma escolha... De livre, espontânea vontade, né? O meu pai, nosso pai, ele fez essa escolha para mim. Falou, não, você precisa ir lá. E foi aí que eu iniciei a minha jornada profissional dentro da Aluparts. Depois de alguns anos, eu ingressei na faculdade, fiz um curso de administração de empresas, onde me formei e tal. E assim, dentro da Aluparts, logo quando entrei, eu era bem novinho, eu trabalhava basicamente como office boy. Fazia banco, cartório. Eu era office girl quando entrei. Ajudava a guardar as coisas ali, passar fax, que mais? Enfim, coisas bem do dia a dia. Depois que eu entrei na faculdade, comecei a adquirir mais conhecimento, aí fui ajudando na parte do back office, um pouquinho de RH... um pouquinho de operacional, porque, né, como nós éramos uma empresa pequena, a gente não tinha cada departamento, então... Eu lembro que você ia para as obras também. Durante um período, depois que eu já tinha carro e tal, né, que eu dirigia, na verdade, né, que eu não tinha carro, mas depois que eu dirigia, eu comecei a dar o suporte nas obras, acompanhava, levava material, o pai falava o que eu tinha que fazer, eu ia lá e tentava refazer, enfim... e assim foram por alguns anos, até que eu comecei a cuidar mais da parte financeira, que inclusive você também. Sim, eu também, quando eu ingressei na Aluparts, há 27 anos atrás, assim como você também foi office girl, ia no banco, no cartório, no correio, ia nos clientes receber o cheque, e também fazia pagamentos, recebimentos, emitir notas fiscais. Na Aluparts, nós sempre tivemos uma estrutura enxuta e todo mundo tinha que fazer tudo. Exatamente. Né? Então, assim, chegou um momento que eu comecei a cuidar mais do financeiro, porém, a gente nunca deixou de cuidar da gestão como um todo, da parte administrativa, o RH. Eu continuei ainda cuidando dessas partes, mas assim, buscando sempre mais conhecimento, me aperfeiçoar mais na área de finanças. Que era o que você gostava, né? Era o ambiente que você se encontrava. Eu desde sempre, eu sempre me identifiquei mais com essa parte financeira. Tanto que, assim,
quando a gente traz isso para casa, minhas finanças pessoais sempre foram bem organizadas. Aposto que você é aquele cara que tem a planilha no Excel, que um almoço de domingo com a família você lança nessa planilha. Basicamente isso. Corte de cabelo. Exatamente. Excelente. E ainda precisei trazer isso para minha esposa, né? Que ela não vive da mesma... Ela é mais Audrey. Então... Mas olha só que legal. O Larry, ele vem, então, fazendo com que a Aluparts, ela saia da intuição, ela saia da gestão da torcida, da intuição, ou da gestão da coragem, e entre numa fase da gestão estratégica, dos controles, das previsões, do mapeamento. Ou seja, porque, para quem não sabe, a Aluparts, ela foi fundada por um técnico, ou seja, pelo nosso pai, o engenheiro Nelson Firmino, um técnico muito bom no que fazia, mas nem todo técnico está habilitado para ser empresário. Exatamente. E é aí que entra, né, que moram os problemas dentro das empresas familiares, principalmente. Como você citou, o nosso pai era um excelente técnico, né? Não tem o que comentar aqui, o que questionar. Porém, na parte administrativa, ele não ia tão bem assim. Ele precisava de auxílio, exatamente. E hoje a gente está aqui para conversar exatamente sobre isso. Exato. É uma reunião, aliás, não é uma reunião, é uma conversa, é sem e-mail, sem metas, sem indicadores, mas é um bate-papo para a gente contar sobre a história, o legado e a transformação da Aluparts. Porque, afinal, é uma história que ela está sendo reconstruída por nós, mas ela foi construída por uma grande pessoa, um grande ser humano que, apesar de bom técnico, não era tão bom assim como empresário, e a gente vai contar isso para vocês. E o nosso objetivo, né, sempre foi, tudo que a gente vai contar aqui para vocês, esse trabalho que a gente vem fazendo, é justamente para perpetuar o legado do nosso pai. Exatamente, não só perpetuar, mas que a nossa história, ela sirva de inspiração e de exemplo para vocês que estão nos assistindo, porque afinal nem tudo são flores. Hoje a gente está vivendo um momento com mais estratégia, com melhores oportunidades, com um maior controle, graças ao Larry, e vocês vão entender o porquê. Mas a gente já passou situações complexas, muitos desafios. Com certeza. Mas fala pra gente, Lé, quando a gente fala aqui da Aluparts. A Aluparts, ela era uma empresa, então, que funcionava na base da torcida, da coragem, da fé inabalável, né? Nosso pai sempre acreditava no melhor. Hoje a gente entra, então, na era da gestão, do controle, da supervisão, do planejamento. Conta pra gente em que momento que essa necessidade de mudança ela gritou aos nossos olhos. Bom, vamos lá. O que você falou. Antigamente a gente tinha uma gestão, assim, aquela gestão que o pessoal fala muito aí, que seria a gestão por torcida, por intuição. Então a gente basicamente fazia a conta de padaria, né? Receita, despesa, resultado. Assim, uma coisa muito... Ou seja, a gente confiava no saldo do banco. Basicamente... Olhava lá, tá, se tem dinheiro, não tem. Mas assim, a gente não tinha previsibilidade nenhuma. A gente não... Era assim, contar com a sorte de fato, real. E então, assim... e isso veio muito da cultura do nosso pai. Então, a gente teve também... uma resistência de cultura que a gente precisou entender como que a gente iria transformar isso. Então, porque, olha só, vocês imaginem, uma pessoa que veio... Nosso pai veio da roça. Ele cresceu em Ribeirão Preto, de origem muito simples, veio para São Paulo para estudar. A educação que ele buscou sempre foi educação técnica. Exatamente. E ele, com muita coragem... decidiu ser empreendedor. Foi quando ele fundou a Aluparts. Mas sem subsídios. Exato. E ser empreendedor hoje em dia não é nada fácil, como a gente sabe.
Hoje em dia ainda é mais difícil do que há 35 anos atrás, que foi quando a Aluparts foi criada. Então, voltando à sua pergunta, a gente tinha, assim, essa resistência cultural, porque ele já tinha padrões de gestão da forma como ele tocava o negócio dele, que eram muito difíceis de serem quebrados. Então, qual foi o momento da virada, assim, o momento onde foi percebido que a gente precisava mudar, onde a gente conseguiu, de fato, começar as mudanças, infelizmente foi após a partida dele. Porque foi aí que a gente conseguiu, de fato, colocar o nosso DNA nas operações do dia a dia. Porque o Nelson Firmino, ele sempre foi muito atuante e ele, apesar de muito bonzinho, de muito gentil, ele tinha uma personalidade forte. Então, e nós sempre permitimos que ele fosse o protagonista, que as decisões fossem dele. A gente respeitava ele 100%. 100%. Então, assim, por isso mesmo que depois que ele saiu, a gente entendeu que, bom, agora é a nossa hora, agora a gente tem que botar a nossa cara e a gente tem que fazer do nosso jeito. Porque quando ele saiu, a gente tinha dois caminhos. Ou a gente se acuava e falava, poxa, nosso pai faleceu, ele era o coração. Porque toda empresa que vive que tem um profissional um profissional técnico muito forte à frente das operações, quando esse profissional ele sai da operação, basicamente a empresa se extingue, porque é como se a empresa fosse aquela pessoa. É a cara dele, né? Dependesse dele. Exatamente. Era exatamente o que a gente gostaria de provar que não. Exatamente. Quando ele, por ser muito... A empresa, ele era o coração vivo, o coração pulsante. Com a saída dele da operação e, por consequência, o falecimento, a gente podia ter ou se acuado e a Aluparts enfraquecido, ou transformar ela colocando o que a gente achava que seria melhor para a nossa empresa, para a nossa companhia. Exatamente. Então, nessa fase aí passada, né, na época da gestão com base na cultura do nosso pai, a gente tinha vários desafios. Principalmente eu vou comentar aqui que eu acho que é o principal erro e o mais comum em empresas familiares, que é quando os sócios misturam conta física, pessoa física com pessoa jurídica. Tipo, tem uma única conta e assim, é uma verdadeira bagunça. Não se sabe o que é da empresa, o que é pessoal. E a gente conviveu muitos anos com isso. Com essa situação, exatamente. Por diversas vezes eu ainda tentava falar, a gente precisa mudar isso, mas a gente não conseguia achar uma alternativa, porque o meu pai estava teoricamente há 30 anos vivendo naquele modelo e assim, qualquer mudança que fosse fazer... Abalava ele. Então, vamos supor, esse é um erro bem, assim, bem comum e extremamente relevante, assim. As empresas não podem fazer Então, essa é a primeira dica. Separe o seu PJ da PF. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como você olhar tudo numa mesma cesta. E você sabe que eu estava lendo que quase 50% das empresas familiares, elas se encerram até os 3 anos de atividade. E muito... Por conta dessa má gestão, por conta dessa confusão entre PJ e pessoa física, a ausência da gestão, a ausência de definição. Por exemplo, a gente está falando de definição de responsabilidades, definição numa empresa, a gente tem direitos e deveres. Direitos e deveres. Só que quando se é sócio, parece que se tem muito mais direitos do que deveres. E como que fazer a gestão disso na sociedade, principalmente quando a gente fala entre irmãos? Você sabe que o pessoal sempre me pergunta, lá na Aluparts, quem é você sozinha? Não, na Aluparts sou eu, diretora técnica, e o meu irmão, o Larry, diretor financeiro. Cada um atua no que é bom e a gente trabalha de forma colaborativa, a gente se ajuda, mas principalmente a gente se respeita e respeita a decisão alheia. Exatamente. A gente se escuta muito, né? A gente
troca muita Sempre. informação. Às vezes a gente também briga um pouquinho, mas assim, é tudo com muito respeito. Até as brigas são com respeito. Lógico, entre irmãos não tem como. A briga vai fazer parte. Isso, a intimidade, ela gera essa... Mas é saudável, não tem nada negativo, assim, né? A gente tem pontos de vista diferentes em algumas situações e tal, mas, enfim, Então... lá atrás a gente não... Sabe, a gente... É o que eu falei, era uma gestão muito básica, conta de padaria, a gente não tinha orçamento, não tinha planejamento. Não olhava para nenhum indicador. Fluxo de caixa, para quê? Não sabia absolutamente nada, né? Por isso que a gente chama aí a gestão por torcida, a gestão na sorte. Exato. Mas essa mudança, essa virada na Aluparts, de fato a gente deve muito ao Larry. Porque eu sou mais de obra, eu tenho que resolver as questões técnicas da empresa, estou sempre envolvida com cronograma, com serviços, com aulas, com palestras, aí, com o tratamento do cliente propriamente dito, né? Diretamente Sim. Com ele e nas obras. E o Larry é o cara mais estrategista, é quem tem mais tempo de pensar, de organizar a nossa vida aqui, a nossa casa dentro da empresa. E essa virada de chave, vamos sair da intuição, vamos partir para uma gestão, ela veio então com o falecimento do nosso pai. Eu, naquele momento, não tinha condições de ter de dar esse primeiro passo. Apesar de saber que era necessário. Sim, com certeza. Mas o que aconteceu foi que, por exemplo, eu já tinha essa necessidade, esse anseio. Esse anseio, eu já via várias coisas que não estavam do jeito certo, que a gente tinha que fazer diferente e tal, porém, é aquilo que a gente falou no início. Eu não conseguia implantar muitas coisas, era difícil para nós. Então, com essa situação aí, a partir do nosso pai, não sei o quê, onde de fato a gente falou, bom, agora é a nossa hora, eu me lembro muito bem, a gente foi atrás de uma agência de marketing, a gente não tinha marketing nenhum. Não tínhamos marketing, não tínhamos orçamento, não tínhamos previsão de nada, não tínhamos indicadores, não tínhamos basicamente nada. Nada. Então... A verdadeira, típica empresa brasileira familiar. Então foi aí que começou a nossa transformação. Aí eu lembro que eu comecei a buscar alguns cursos, tem até o G4 Educação lá que eu gosto bastante, fiz uns cursos lá, não sei o quê. E fui me colocando mais à frente dessa realidade, né? Dessa profissionalização da gestão. E aos poucos, porque o importante é começar um passo de cada vez, aos poucos a gente foi implantando algumas ferramentas. Algumas ferramentas. Nada assim super radical. É aos poucos, uma coisa de cada vez. E assim fomos nos estruturando para chegar onde a gente está hoje, que é uma gestão muito mais avançada, né, nessa questão financeira. Essa questão da sucessão nas empresas familiares, ela é o momento, é o ponto decisivo, é o momento crítico e é o que vai definir os próximos passos. Muitas das empresas, elas não chegam na segunda geração e sequer passam para a terceira geração. Difícil. Por isso que nas operações sempre precisa ter o coração, o cérebro e a ação. Eu vejo você, Larry, como, de fato, o cérebro da nossa operação. E assim, não só vejo, eu reconheço e eu agradeço por ter você dentro da empresa, porque eu percebo assim que eu sou técnica, eu sou empresária, empreendedora, eu sou administrativa, eu sou um pouco de cada coisa. Tentando sobreviver na empresa. Sim. Você não é técnico, mas você é extremamente empreendedor e administrativo e muito bem, e faz muito bem isso. Você tem, assim, muita retidão, muita capacidade para lidar com isso. Sim, você falou, né? Eu sou o cérebro e você é o coração. Então, aquilo que a gente fala muito, né? Eu tenho um perfil muito mais da razão e você tem um perfil muito mais da emoção. Isso é importante, porque cada um se coloca no seu devido lugar. Exatamente. E assim... É o que eu sempre falo, a gente se complementa. Exato.
E isso é muito importante aqui para o nosso dia a dia, né? Porque a gente se ajuda e, assim, tem situações que, pô, Audrey, isso é melhor você resolver isso. E tem várias outras que você fala, não, Larry, isso aí você que tem que resolver, porque eu não consigo E é verdade, e a gente se ajuda. Por exemplo, às vezes você precisa lidar com um funcionário por uma questão de comportamento ou de algo, sei lá, ele pisou na bola numa obra. Melhor pessoa para falar, por incrível que pareça, seja o Larry. Porque as pessoas, elas veem em mim mais a amiga, a gestora mais flexível. Então, quando eu preciso dar uma bronca, eu tenho um pouco mais de dificuldade. E as pessoas veem muito bem isso em você. Sim, com certeza. Apesar de você não ser o coração, você lida muito bem com isso. Eu não sei nem explicar o porquê, assim, é uma coisa mais natural. Eu acho que no decorrer da minha vida eu lidei muito com essas situações mais difíceis, assim. Então, eu sou uma pessoa mais séria, né? Mais não dura, assim, né? Mas aquilo, eu vou pela razão. Eu não deixo a emoção e isso pegar. É importante. Mas que é certo, que não é. Então, por aí a gente vai. Aquilo preto no branco. Mas, quando a gente fala, então, dessa virada de chave na Aluparts, quais foram as ferramentas que você implementou aqui para que a gente pudesse caminhar por essa nova seara? Bom, legal. Primeiro passo foi fazer um diagnóstico da nossa situação atual. Olha só, não são só as fachadas que precisam de diagnósticos, as empresas também precisam. Nós também. Enfim, foi fazer um diagnóstico onde a gente pôde levantar ali quais eram nossas receitas, nossas despesas, nossos custos fixos, nosso patrimônio. Nossa saúde financeira. Olhando de uma maneira bem holística e geral, né? Porque... Bom, o financeiro é uma parte da empresa, mas ele está 100% ligado a todos os outros departamentos da empresa. É muito importante essa... A comercial, ao RH, ao marketing, ao técnico. É muito importante ter essa sinergia entre os departamentos para que a gente consiga, de fato, ter qualidade nas nossas análises, nas nossas decisões. Então, assim... O primeiro passo foi fazer esse levantamento, esse diagnóstico, entender qual que era a nossa realidade. E, após isso, o que é extremamente importante foi a criação de um orçamento. Um orçamento anual. Então, o que acontece? A gente, no final do ano anterior, assim, no último trimestre... A gente começa a olhar para o próximo ano, já faz uma projeção das nossas receitas, e aí muito importante ter essa conexão com a área comercial, porque eles que vão passar qual que é as previsões e as possibilidades. Como é que está o funil, quais são as oportunidades mapeadas. Então, com base nessas informações, a gente começa a trazer lá nossas receitas, e aí a gente vai descendo, coloca lá... os custos que a gente imagina diante dessa receita, né? Que a gente já sabe mais ou menos qual que é a proporção. E também nossas despesas fixas, né? Nossos custos fixos. E com base nisso, a gente já vai conseguir ter uma ideia lá no final do que a gente está proposto a entregar nesse ano se a gente fizer o que foi o planejado. Entendeu? Então, isso traz uma previsibilidade para nós que nunca tivemos. Eu lembro que lá no passado a gente mal imaginava como ia terminar o mês. Imagina como ia terminar o ano. Hoje, com todos os seus indicadores, você sabe quanto a gente tem de tudo que está fechado, você sabe tudo que a gente tem para receber até 31 de dezembro e tudo que tem para pagar também até 31 de dezembro. Eu sei te falar exatamente o resultado que nós vamos ter se a gente seguir o nosso orçamento. Obviamente, o orçamento, quando você faz ele por um ano... muitas coisas vão mudar ele é flutuante. No decorrer, na caminhada, muitas coisas vão acontecer. Por isso mesmo que a gente tem o acompanhamento mensal, ver o que foi orçado, o que foi realizado mensalmente, trimestralmente também, mas aí uma análise mais profunda, e aí ali a gente já consegue avaliar se a gente precisa tomar alguma medida, ajustar alguma coisa. E
E assim, não tem muito segredo. Obviamente, quando você fizer o seu orçamento, tem coisas que você não vai saber exatamente. Então, às vezes, você pode pedir ajuda para os próprios departamentos. Eu preciso que o marketing me passe um orçamento do departamento de marketing. O RH passe o orçamento do departamento de RH. Essa seria uma das formas de se fazer um orçamento. Ou apenas a diretoria ali, a liderança define, ou então você conta com a empresa, a companhia maior, tal, você conta com os departamentos. Entendi. Mas, enfim, são tudo coisas assim que a gente está prevendo. A gente não tem certeza que vai acontecer aquilo, é o que seria o esperado. E ele vai se ajustando ao longo do ano. Vai se ajustando, porque vamos supor, eu previ que eu ia ter uma receita tal, aconteceu uma pandemia, minha receita mudou drasticamente, vamos supor. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um custo inflado, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou reduzir meu time, eu vou... Enfim, N possibilidades. Mas o que acontece? A gente hoje consegue já prever essas coisas e tomar uma medida preventiva. Entendi. E a gente não espera dar o problema para daí, putz, e agora o que eu vou fazer? Que, teoricamente, era o que acontecia no passado. Então, hoje foram implementados alguns indicadores na Aluparts. Por meio desses indicadores, você consegue mapear e controlar a nossa operação. Basicamente é isso. Voltando aqui, dando continuidade, a gente primeiro passa orçamento. Fundamental. Daí, depois do orçamento, você vai ter que estruturar um fluxo de caixa, né? De curto, médio e longo prazo. O fluxo de caixa, o que seria basicamente? É basicamente assim, a gente vai lá, todas as receitas e despesas que eu tenho no mês. Então, você consegue ver qual que vai ser seu saldo diário. E aí você faz do mês. Hoje eu tenho um fluxo de caixa projetado para o ano inteiro. Então, hoje, por exemplo, você sabe no último dia deste mês, qual vai ser o nosso saldo em conta. Com certeza. E aí o que acontece? Com isso, você consegue tomar um monte de decisões, entendeu? Desde, vamos supor, o cliente te propõe um fluxo de pagamento. Só que se você não tem essas informações, você não sabe. Às vezes você fica na mão, você não tem como responder. Por exemplo, ele quer te pagar em 12 vezes, só que você vai ter um desembolso muito grande nos primeiros 4 meses. Exato. Então, mas como eu sei da minha necessidade do meu capital de giro, quanto que eu tenho em caixa, eu falo, não, tudo bem, para viabilizar esse negócio, eu consigo fazer esse fluxo de pagamento de acordo com a necessidade do meu cliente. Porque você sabe, diante dos seus controles, se você consegue ou não absorver esses custos sem ter a receita. Exato. Então, sei lá, eu lembro antigamente, algumas vezes o cliente chegava e falava assim, eu quero te pagar em 10 vezes. A gente ficava desesperado, falava assim, não, mas como que eu vou honrar os meus fornecedores, né, minha mão de obra, tudo mais, sendo que basicamente eu vou pagar em 30 dias, né, meu ciclo de pagamento, e eu vou receber em 10 meses. Aí a gente não conseguia, a gente falava, de cara a gente já falava, não, isso não dá. Hoje a gente consegue avaliar, analisar e, dependendo de cada situação, fazer isso. Além do mais, o fluxo de caixa me ajuda muito no quê? A gente fazer investimentos com segurança. Então, eu sei exatamente o que vai acontecer ali na frente. Então, eu sei o quanto que eu preciso ter em caixa. E o que você não precisa, você pode poupar. Que eu posso investir. E como vou investir? Qual que é a minha necessidade? Não é nem poupar. Poupar, eu falei uma palavra do pai, né? Não é poupar, é investir. Então, quanto que eu vou investir? E qual que é o tipo de investimento que eu vou fazer? Né? Em questão de prazo, a longo prazo, a curto prazo. Enfim, ele te traz uma previsibilidade e segurança. E uma segurança, exatamente. Uma segurança que eu hoje entendo que é fundamental. É engraçado falar, mas eu não sei como que no passado a gente fazia as coisas tão na continha de padaria e... É o que a gente falou, é a gestão da fé inabalável, da torcida, do vai dar certo, da intuição, porque apesar de faltar esse lado mais empresarial do nosso pai, ele tinha muito bom senso, muita cautela, muito pé no chão. Eu acho que é por isso também que a gente sobreviveu tantas décadas sem uma gestão mais profissional. Porque o nosso pai, ele era muito responsável, muito ético, muito cauteloso, muito honesto. Então, não existia...
extrapolações. Hoje em dia, o empresário brasileiro, quando ele abre a empresa, quando ele emite a primeira nota, ele tem ali um primeiro fechamento e ele vê que teve um lucro, a primeira coisa que ele faz é Gastar. gastar. O que ele faz? Compra um carro importado, compra um imóvel. Ele não consegue dividir, separar as coisas. Exato. Entendeu? O brasileiro é assim, melhorou um pouco de vida, ele já sai gastando sem entender se aquele dinheiro está ou não apto para ser destinado para essa forma. Se aquele dinheiro é dele, né? É dele, exatamente. Enfim, aí seguindo aqui na questão da transformação, né, das implantações, a gente fez o orçamento, fluxo de caixa, aí a gente desenvolveu o DRE gerencial. Nós não tínhamos um DRE. Não tínhamos DRE. Antigamente se perguntava assim, qual que é a margem disso, qual que é a margem daquilo? Não sei. Ou seja, você falou que a mudança foi no falecimento do nosso pai, que aconteceu em 2020. Nós estamos em 2025. Nós temos um DRE há 5 anos, sendo que a nossa empresa tem 35 anos de existência. Olha isso. Para você, empresário, que está aqui nos assistindo, que acha que só coragem mantém a empresa funcionando, tá aqui o Larry, então, para nos mostrar, para comprovar que nunca é tarde. Exatamente, que a empresa ela não tem que somente sobreviver, ela precisa existir para o futuro. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Aluparts. Muito bom. E aí depois o DRE, depois ele automaticamente te traz alguns indicadores e que hoje em dia a gente usa para acompanhar a nossa operação, nossos resultados e tudo mais. Exatamente, ou seja, não dá para crescer se a gente não souber o quanto custa para existir. Exatamente. E também não dá para crescer sem estrutura, né? Sem estrutura que eu digo, estar com as coisas bem estruturadas e planejadas e organizadas e tudo mais. Olha só, eu agradeço muito ao nosso pai, eu sou muito grata, você sabe o quanto eu sou apaixonada, o quanto ele foi importante na minha vida, mas a minha maior gratidão a ele é por eu ter o Larry na minha vida, porque eu falo isso para todos e volto para ficar realmente registrado que eu não tenho essa organização, eu não sou esse gestor que o Larry é. Bom, fico muito agradecido e honrado pelas suas palavas e realmente, eu reconheço isso e assim... Reconheço que você precisa de mim. Se a Audrey estivesse aqui desse lado, aqui, né, cuidando dessa administração, dessa gestão financeira, eu não sei se... É porque eu sou mais bagunçada, eu sou mais... eu vivo na louca, assim, eu sou de obra. E da mesma maneira que eu também não sou o cara da pra falar obra, na obra. Eu sou do comercial, eu sou de falar, eu sou de agir, eu sou da ação. E o Larry é das planilhas, é dos controles, é do estudo ali das análises, nossa, dos gráficos, né? Que interessante isso. Mas assim, foi basicamente isso, né? A gente fez o diagnóstico, fez o orçamento, fluxo de caixa, aí fez a DRE trouxe os indicadores e aí o que é mais importante é a nossa governança, a rotina que não existia. Eu sequer sabia o que era isso. Não existia. Quando até o Catel nós passamos, a gente precisa falar disso, dessa nossa consultoria e tal, mas quando me trouxeram essa palavra governança, eu sequer sabia o que era isso, Lé. Pois é. Como você citou, é muito importante trazer o Catel, o da Illumine. Em algum momento, nessa transformação, a gente reconheceu que nós precisaríamos de ajuda. Tipo, de uma ajuda externa. Nós, como empresários. Porque, afinal, o primeiro emprego do Larry foi na Aluparts. E o meu primeiro e único emprego, aliás, único nosso, foi na Aluparts. E é como se a gente trocasse, assim, a gente foi vivendo, a gente aprendeu a ser empresário sendo empresário. Trocando o pneu do carro andando. Trocando o pneu com o carro andando, trocando o óleo com o carro ligado. Então, nós também soubemos reconhecer que não tínhamos o conhecimento necessário para fazer uma gestão mais profissional. Foi aí que a gente buscou no mercado e tal, né? E a gente fez
fez um trabalho de planejamento estratégico com o Catel, onde ele tratou todas as áreas da nossa empresa e foi assim... Uma virada de chave total. Foi uma nova virada de chave. A primeira virada foi quando a gente decidiu que a gente começou a implementar coisas mesmo sem saber. Sim. O que estávamos fazendo, a gente começou a implementar melhorias. E depois o Catel trouxe... musculatura. Para isso. Ele trouxe conhecimento, know-how e nos nos ajudou muito, né? Essa é a real. Ele não trouxe, foi só know-how não, viu, pessoal? Ele trouxe a confusão, ele trouxe trabalho, ele trouxe discórdia. Não foi fácil, galera. Não foi fácil. Não foi fácil, era toda semana, o dia inteiro, reunião com o Catel. Eu rezava pra ele ficar gripado, pra ele ter problema com a esposa, porque ele vinha aqui, ele mexe nos assuntos, ele foi muito cirúrgico na nossa análise, no que precisávamos, no que precisávamos mudar de imediato, sabe? Ele conseguiu diagnosticar todos os nossos gargalos. Gargalos, exatamente. E nos direcionar. O bom de ter a consultoria externa é que ele ficou aqui acho que por 1 ano. É como se ele fosse um conselheiro. Além dele estar mexendo, cavucando, né? Mexendo nas feridas. Ele orientando também, dando conselhos. Conselhos, não só como... Mas conselhos assim que pra mim eu levo... para minha vida, que foram importantes assim no sentido da postura, do posicionamento, da visão, do respeito, da responsabilidade. De fato, atuar com profissionalismo. Com profissionalismo, exatamente. Aqui a gente está falando de uma empresa familiar, mas não é porque é uma empresa familiar que ela não pode ser profissional. Exatamente, muito bom. Então, somos uma empresa familiar, somos irmãos, mas somos, além de tudo, somos sócios, somos profissionais e devemos atuar neste sentido, com este propósito, entendeu? Ninguém está aqui para brincar. Exatamente. Eu e o Larry, nós crescemos dentro da empresa, propriamente dito. Eu entrei aqui com 15 anos, você entrou também com 15, e hoje... nós somos os responsáveis por fazer com que a empresa cresça. Você vê que, né, lá pelo nosso pai ninguém passava. Chegou nos 15, vai trabalhar. Exatamente. Quer dizer, tirando o caçulinha que não... Então, hoje nós somos os responsáveis para fazer com que a empresa cresça. Ou seja, a gente cresce agora com ela. Sim. E não mais dentro dela. Exato, a gente crescemos juntos. Exato. Numa gestão... profissional. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Olha lá o que você vai falar. Hoje, diante aí de todos os nossos desafios, de toda a nossa trajetória juntos, como parceiros, como sócios, somos sócios. O que te orgulha em mim aqui dentro da Aluparts? Olha só, olha que desafio, olha que perigoso fazer uma pergunta dessa. Não, eu tenho muito orgulho pela profissional que você se tornou, entendeu? Você, nessa parte técnica, você se aprofundou muito, né? Isso é notório, o mercado diz isso, né? Você vê o seu posicionamento técnico perante o mercado. Então, assim, tenho muito orgulho disso, de você ter encabeçado essa área, porque numa empresa... técnica, né? Numa empresa de manutenção de fachadas, onde, teoricamente, a gente presta um serviço técnico, essa área técnica ela é fundamental. Então, eu lembro que, quando o pai não estiver mais aqui, quem que vai encabeçar essa área técnica? E, assim, isso não é qualquer um que consegue fazer. Se for falar mais de gestão, de financeiro, tal, são coisas, assim, não vou desmerecer também, mas são coisas mais simples, assim, que mais pessoas talvez tenham capacidade de tocar. Agora, essa parte técnica é muito específica e é muito importante, né? Porque você lida com situações de risco, né? Um vidro da fachada está descolando, enfim, N problemas que a gente está aqui para
para solucionar. Então, assim, eu admiro muito essa questão de quem você se tornou, de quanto você aprendeu ao ponto de até dar aulas, ser professora de pós-graduação e tudo mais. Então, isso é um mérito todo seu. E basicamente isso. Mas olha só, por que eu te provoquei? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque as empresas, os caminhos, eles começam com a técnica. Eles começam. Concordo. Principalmente aqui na nossa área, no ramo de esquadrias, na consultoria, nessa parte... porque o que nós fazemos hoje? Soluções em recuperação de fachadas. Então, as empresas, elas nascem da técnica, mas os negócios, eles exigem muito mais do que técnica. Eles exigem exatamente o que a gente veio aqui para falar hoje. Eles exigem gestão. Eles exigem compromisso. Com certeza. Visão de todo o negócio. Imagina eu, Audrey, na Luparts hoje. Sou muito boa nas obras, em recuperação. Tecnicamente, nós somos, sim, os melhores em recuperação de fachadas. Trabalhamos com muita qualidade, fazemos muito bem o que sabemos fazer. Nosso cliente, ele realmente, quando a gente finaliza um trabalho, ele fica satisfeito com o resultado. Então, isso a gente está fazendo muito bem. Mas eu não seria capaz de lidar, de tocar a Luparts se a gente não tivesse a fundação, o solo fértil que é o Larry, que é o cara que tá lá planejando, pensando, organizando. Às vezes é chato pra caramba isso. Você pensa, não é fácil a minha vida, gente. É verdade. Eu tô na obra, tendo que entregar os serviços, 400 milhões de pessoas me ligando e cobrando. E a minha sala, o Larry vê, parece uma romaria. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Às vezes eu não consigo passar um dia... Em paz. Fico meia hora em paz. Mas essa é a rotina, essa é a vida do empreendedor. Não é fácil, mas saber que a Luparts, ela tem braços, ela tem musculatura, ela tem pessoas, cérebros pensando e organizando e fazendo essa gestão. Nossa, é isso que, para quem está nos ouvindo, você, empresário, empresa familiar, busquem isso. A gente não precisa saber fazer tudo. Exato. Mas a gente precisa ter com quem contar. E eu tenho a sorte de poder contar com o meu irmão. Então... muito legal. A gente anda a gente caminha juntos aqui, né? De mãos dadas e... Porque não tem como, né? A companhia a gente tem que ter uma visão holística, é uma coisa só, entendeu? Então, assim, eu, para tudo que eu faço aqui, essas questões, essas planilhas, projeções e planejamento e tudo mais, eu preciso muito das informações que ela me passa. Porque ela tá de frente do comercial também. Então, assim, a receita, a previsão de fechamento de obras, como é que tá o seu funil lá, o que a gente tem. A gente troca muita informação, nada que eu... Na verdade, eu só sintetizo tudo e demonstro, né? Assim, como pra gente poder tomar decisões, analisar e tudo mais. E, Lé, para quem está nos ouvindo, que começou a empreender agora ou quer começar, qual seria o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é dar o primeiro passo, basicamente. Não, dê o primeiro passo. Se encoraje e dê o primeiro passo. O mais simples possível que seja. Não tenha medo. Então, assim, desde uma planilha do Excel. Se você ainda... O Excel é maravilhoso. Hoje em dia eu já tenho um RP financeiro aqui e tal, que ajuda muito no operacional e tudo mais. Porém, eu nunca descartei as planilhas do Excel. Tem vários controles que permanecem no Excel. Eu vivo no Excel, basicamente. Eu vejo. Eu vivo no Excel. E nos gráficos. Enfim, então assim, comece de alguma maneira. Segundo, se você por acaso ainda mistura pessoa física com pessoa jurídica, esquece. Veja como que você vai fazer essa mudança, mas pare de fazer isso o quanto antes. Isso é fundamental. Acredite em mim.
Buscar ajuda. Busque ajuda. Comece fazendo um orçamento. O orçamento, ele pode ser super complexo, mas ele pode ser super básico. Vai um orçamento básico. Você põe lá suas receitas, seu custo fixo. Você já vai conseguir ter uma ideia. Aí, qual que é a margem de resultado que você espera para o seu negócio? O que seria razoável para você? Assim, eu vou trabalhar o ano inteiro, eu acho que a minha empresa tem que entregar tanto de resultado. Ou seja, fale de dinheiro sem tabu dentro da sua empresa. Exato. Ninguém trabalha de graça. Exato. Todo mundo tá ali com um propósito. E assim, o financeiro, o retorno financeiro faz parte disso. Não vamos falar que tô aqui porque é legal. Não, é legal também. No mas, final assim, do dia, todo mundo tem boleto para pagar. Tem boleto para pagar. Exatamente. E a gente tá aqui, né, visando algum retorno também. Então, outra coisa, acompanhe o seu caixa. O caixa não pode ser esquecido, tem que olhar o caixa direto. O fluxo de caixa eu olho todo dia. É básico. Básico, você tem que olhar o caixa. Procure não tomar decisões só com base no caixa, se tem ou não tem dinheiro. Né? Isso não seria o melhor caminho. E também aí você vai reforçando a cultura junto dos seus colaboradores, dessa questão de acompanhar, de fazer reunião, ter os seus rituais, né? Olhando mais para o lado da governança. E, enfim. Eu lembro que no passado, várias vezes, na época eu era do financeiro. Chegava Olha dia lá, 5, ela era do financeiro. Graças a Deus... Tomei o lugar dela. Graças a Deus você tomou meu lugar. Graças a Deus eu fui promovida para obra. Quando eu era do financeiro, há muitos anos atrás, chegava ao quinto dia útil... Era um sufoco. Não tínhamos dinheiro para fazer esse pagamento. Era o dia das bruxas, literalmente o dia das bruxas. Liga pro tio, liga pra não sei quem, pro amigo, liga pro gerente. Porque não tínhamos orçamento, não tínhamos planejamento, não sabíamos, não conhecíamos o nosso fluxo de caixa. Esse controle que você sabe, o que você vai receber do dia 1 ao dia 30, o que você vai gastar do dia 1 ao dia 30, nossa senhora, nunca teve. Era a gestão do tomara que o cliente pague hoje, que o cliente pague hoje. Quantas vezes, Léo, o cliente pagou 3 horas da tarde, o dinheiro entrou na conta, às 4 horas eu tava correndo para fazer o pagamento de todo mundo. Com certeza. Então, na época do malote ainda, né? Ia no banco lá fisicamente. Eu olho para trás e eu me orgulho de nós. Com certeza. Do pai e principalmente de toda a nossa equipe aí que tá com a gente há tantos anos, porque... não é fácil você ser empresário, principalmente quando a gente tem essa mistura entre pessoa física e CNPJ na mesma, sabe, uma coisa familiar. Isso... Bom, essa questão aí do que você estava comentando, né? Pô, dia 5 não tinha dinheiro e tal, não sei o quê. Mas, além de todos os problemas, a gente ainda pagava as contas pessoais, né? O meu pai, no caso, com a conta da empresa. Então, pagou conta pessoal e não tinha dinheiro para pagar as contas da empresa. Era tudo mesmo tudo bolso. Tudo descasado. Era um mesmo bolso, exatamente. Eu olho para trás... Fico orgulhosa, mas isso só faz sentido porque hoje a gente caminha junto. Com certeza. Então, assim, qual que é a importância de tudo isso? O que tudo isso trouxe pra gente, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais previsibilidade, como eu falei. A gente sabe do que vai acontecer, de como vai terminar o mês, de como vai terminar o ano... a gente tem previsibilidade, a gente tem segurança na nossa tomada de decisões, a gente não toma mais decisão achando. O achismo aqui, ele não existe mais. Então, assim, o pessoal... Desde você mesmo, às vezes, preciso de uma verba para o evento X, eu preciso de uma verba para comprar um equipamento assado e tal. Tudo é baseado... no orçamento, na receita. Exatamente. Então, assim, a gente eu não acho mais nada. Hoje em dia, eu consigo ter firmeza nas minhas decisões e propriedade. Falar, não, a gente pode, a gente não pode por isso, por aquilo. Ou a gente pode por isso e etc. Então,
eu não consigo nem mensurar o valor de tudo isso hoje em dia para nós. Porque, assim, é gigantesco. Isso que ele está falando, olha só. Os departamentos na Aluparts, eles, apesar de separados, eles caminham juntos. Um exemplo, comercial. A gente tem a nossa meta anual, a nossa meta mensal, semestral e tal. E essa meta, ela caminha junto com outros indicadores. Então, por exemplo, o marketing. O marketing tem um orçamento anual. Só que esse orçamento, ele caminha lado a lado com as receitas, ou seja, com o departamento comercial. No caso, eu sou a responsável pelo departamento comercial. Se a gente não tiver ali equilibrado, se eu não tiver cumprindo as metas, a meta, ou seja, a verba do marketing, ela é reduzida proporcionalmente com o atingimento da meta do comercial. Daí, muitas vezes eu falo, poxa, Larry, a gente precisa comprar uma máquina fotográfica nova, eu preciso de um microfone, quero participar de uma feira, de um evento assim assado. E a primeira coisa que ele faz é olhar as vendas, olhar as metas, essa questão aí, de como que isso está performando, para saber ali se vai liberar se libera ou não. Daí eu falo para ele, Larry, mas poxa, só quero gastar aqui, só tô precisando de uma máquina nova. Ele, não, Audrey, no próximo mês a gente senta mais uma vez, avalia para ver como é que tá, para ver se a gente faz ou não essa liberação para o marketing. E isso não tem nada a ver com se você tem ou não o saldo no banco, ou se você tem ou não investimento. Isso está relacionado com a gestão. Exatamente, para a gente conseguir ter o controle daquilo, né? Pra gente... hoje em dia a gente não sai gastando e comprando e tal. A gente determinou... Isso faz parte da governança. Aquilo foi acordado lá no começo. Exato. Entre os departamentos, entendeu? Então, assim, ela citou o marketing. Mas lá no começo do ano, o marketing já sabia qual que era a verba que ele tinha pro ano inteiro. E nisso, para aquele ano e para todas as ações e eventos e tudo que ela precisa fazer, ela já sabe disso. Porém, a gente tem que, como eu disse, a empresa é uma coisa só. Então, eu dependo muito da receita para honrar aquele orçamento. Exatamente. Então, assim, se acontece um problema na receita, uma falha, etc., isso consequentemente vai impactar o orçamento. De outras áreas. Exato. E isso é levado muito a sério. Por que eu tô ressaltando isso? Porque não basta você querer fazer a gestão ou você entender que você precisa melhorar ou profissionalizar a sua empresa. Você precisa de um cara como o Larry que faz isso funcionar dia a dia. Porque pra mim, quantos nãos eu já ganhei do Larry? Todo dia. Todos os dias levo um não. Por quê? Olha ela. Mas é verdade, porque eu tô lá diante das necessidades, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e tal. Eu chego nele e vou tentar burlar. Eu tento burlar os combinados. Ela tenta Eu tento convencer com o meu jeitinho aqui. Olha, Larry, eu sei que isso não tá assim, mas vamos fazer assado. Eu tento contornar e burlar as coisas que ele determinou, que nós determinamos juntos lá no começo do ano ou o ano atrás. E ele não, sempre muito retilíneo. Não, aqui é assim, tal. Performou, vendeu, restabelece o limite do marketing. Não, é tudo assim, previsto, realizado. Eu não aguento mais isso. É só assim aqui na Aluparts. Previsto, realizado. Mas tem que ser assim, porque de nada, como você falou, de nada adianta você ter todas essas informações, todos esses dados, se você não põe em ação, não pratica e não acompanha. Exatamente. Porque isso faz parte lá, né, do PDCA, basicamente, assim, que você vai fazer o planejamento, você vai ter ação, você vai controlar e vai ajustar, entendeu? Então, isso é um ciclo básico e a gente precisa ter. E isso é um aprendizado, é um desenvolvimento diário, porque essa questão da governança,
a nossa rotina é muito doida, assim, muito corrida. Então, são rituais que a gente não pode deixar de ter. Exatamente. Sabe, a governança é muito importante. Então, assim, eu não abro mão de ter as minhas reuniões para falar de financeiro com a Audrey, ou independente da agenda dela, entendeu? A gente tem que honrar esses compromissos. E é muito importante isso, para que tudo que você planeje aconteça. Que esse é o objetivo, não é? A gente planeja alguma coisa, a gente quer que essa coisa, que isso aconteça. Então, tem que acompanhar. Porque quando isso não ocorre, as coisas acabam se perdendo ao longo do tempo. E gera frustrações, né? Enfim. Então, é fundamental, né? Planejar, executar, acompanhar e ajustar. É tudo isso todos os dias. Mas hoje a gente parou aqui para falar de números, mas não tem como falar de números numa empresa familiar sem falar de afeto. E para você que ficou até agora conosco, que também compartilha desses anseios, dessas dificuldades, desses desafios, compartilhe esse episódio com quem precisa escutar histórias de legado, porque aqui, como falei, estamos dando sequência a um legado lindo, muito bem estruturado, que nos foi deixado, mas estamos aí todos os dias tentando melhorar aquilo que recebemos. Exatamente, e assim, essa questão do planejamento, do controle que eu estava falando aqui, é exatamente uma maneira de você proteger e esse sonho futuro que a gente tem da organização sempre caminhar para o crescimento, porque um negócio saudável. Exatamente. Então, que é o progresso. Na verdade, quem entra para esse lado do empreendedorismo é porque quer algo novo, quer algo diferente, quer algo muito maior, né? Isso a gente precisa ter coragem, mas não é só de coragem que vivem as empresas. Com certeza. E assim, o que o nosso pai esperaria de nós? Eu acho que hoje em dia ele deve ser muito orgulhoso. É isso que eu ia te perguntar. Aliás, deixa eu te fazer essa pergunta. O que você acha que o pai, observando hoje a nossa postura diante da empresa, como você acha que ele está se sentindo? Bom, eu acredito que ele caminha conosco aqui. Isso é fato. Somos de família espírita. Então, eu acho que ele é muito orgulhoso e honrado, porque a gente só trouxe melhorias para isso, para o negócio dele, que isso aqui era o sonho dele. A gente sabe o quanto ele se dedicou por essa companhia, por esse negócio. Então, eu não tenho dúvidas de que ele está feliz. Tá feliz. Ele é feliz com o que a gente vem fazendo, com o que a gente vem... o que vem acontecendo por aqui, e também ele com certeza ele tá ali nos ajudando, né? É isso. Mas enfim, é muita honra, né, por ele, e com certeza isso não tenho dúvida, repetindo, ele deve estar muito feliz. E eu espero que sim, né? Com certeza, com certeza. E falar dele é difícil, desculpa, mas... a gente se emociona, não tem como, porque... Ele foi um pai incrível e nem dispensa comentários. Mas olha só, organizar financeiro não é fácil, não é para qualquer um, mas é totalmente possível. 100%. Né? Deixa uma mensagem para quem chegou até aqui, está nos ouvindo, que curtiu a nossa história. Bom, cara, o que eu posso deixar? Uma mensagem é assim: comece. Como eu falei agora há poucos minutos, comece pelo básico. Não existe nenhum monstro nessa questão no financeiro, né? Quando a pessoa fala número, financeiro, terror. Nada disso. É super, super tranquilo. Para quem trabalha com financeiro, acha super gostoso. E é real. Então, assim... Principal conselho, cara, comece, olha para dentro da sua empresa, veja o que você tem e dê pequenos passos.
comece fazendo um levantamento, um diagnóstico. Aí comece, faz um orçamentozinho parcial, enfim. Mas comece fazendo as coisas aos poucos. Que um dia após dia você vai chegar num resultado muito satisfatório para você, que você só vai ter ganhos com isso. Você vai ver a importância, o valor disso tudo. Então, com certeza. Eu já ouvi dizer, né? A boa gestão financeira, ela não engessa a empresa, ela liberta a empresa. Ó. Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Não tenha medo. Não é tão difícil assim quanto parece. Apesar de ser um desafio, ela não é impossível. Então, se você tem empresa familiar que está preocupado em melhorar as práticas, em construir de fato essa empresa para o futuro, comece. Comece pequeno, comece simples, mas comece. Afinal, as empresas, principalmente as familiares, elas precisam perpetuar, elas precisam existir e não somente sobreviver, como a gente tinha falado. E se você que gostou desse nosso papo, gostou desse episódio, compartilhe com o seu amigo, o seu familiar que está ainda empreendendo de forma intuitiva, só na coragem e na fé. Compartilhem, divulguem. Como a gente falou, nós temos muito orgulho da nossa história. Sim. E desde o primeiro dia que a gente combinou, vamos fazer uma história diferente, a gente se comprometeu em dar o nosso melhor. Porque as empresas, elas não vivem somente de número, elas vivem de almas. Com certeza. E aqui estamos. Pessoal, meu muito obrigado por mais um episódio do Aluparts Podcast. Larry, meu irmão querido, amado, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma honra, mais uma vez, estar aqui, receber esse convite, poder falar um pouco do que a gente faz. E assim, turma, aqui o papo reto. A gente falou o que a gente faz. Com emoção. Com a pele no jogo e, assim, sem mimimi, sem enrolação. Aqui é o papo reto e você vê que dá para acontecer, dá para fazer acontecer, dá para ter planejamento, controle, clareza, autonomia do seu negócio. Então, assim, apenas faça. Exato. Comece. Exato. Agir no instinto até funciona. Mas não, o risco é invisível. Exatamente, não é o melhor caminho. E nós somos a prova viva disso. É isso aí. Muito obrigada, Lé. Muito obrigado. Gostei muito dessa gravação. E é isso, pessoal. Siga-nos no Spotify. Esse episódio vai estar lá para quem quiser escutar. No YouTube. E até mais. Obrigada, pessoal. Até mais.